Este podcast é uma gentileza do cartório Fujivara 43 3343 46 45, Londrina, Paraná. Olá, sejam muito bem-vindos ao mês de abril e logo estaremos adentrando a Semana Santa, este tempo forte. E se tudo correr bem este ano, vamos viver mais plenamente o Tríduo Pascal. Estes 2 últimos anos, como fez falta, né? Sabe o que eu tenho saudade também? Das procissões. Mas diz aí nos comentários, se você está com saudade de viver a Semana Santa com todos aqueles momentos participativos? Hoje é sexta-feira, 1º de abril de 2022. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que preparastes para a nossa fraqueza os auxílios necessários à nossa renovação, dai-nos recebê-los com alegria e vê-los frutificar em nossa vida. Amém. João, capítulo 7, versículos de 1 a 2, versículos 10 e de 25 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia. Evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ao longo dos capítulos 1 e 12 do Evangelho de João, descobrimos a revelação progressiva que Jesus faz de si mesmo aos discípulos e ao povo. Ao mesmo tempo e na mesma proporção, aumenta a proximidade e a oposição das autoridades contra Jesus, a ponto de decidir sobre a sua sentença de morte. O capítulo 7, sobre o qual meditamos no Evangelho de hoje, é uma espécie de balanço no meio do caminho, e assim não fica difícil prever qual será a implicação final. A geografia em torno da vida de Jesus no Evangelho de João é diferente da geografia nos outros 3 evangelhos. É mais completo. De acordo com os outros evangelhos, Jesus só foi a Jerusalém uma vez, quando foi preso e condenado à morte. De acordo com o Evangelho de João, Jesus esteve pelo menos 2, até 3 vezes em Jerusalém para a festa da Páscoa. É por isso que sabemos que a vida pública de Jesus durou cerca de 3 anos. O Evangelho de hoje informa que Jesus foi mais de uma vez a Jerusalém, mas não publicamente, em segredo, porque as autoridades da Judéia queriam matá-lo. Tanto aqui no capítulo 7 como nos outros capítulos, João fala dos judeus, como se Jesus não fosse judeu. Este modo de falar reflete a situação da trágica ruptura ocorrida no final do 1º século entre judeus, da sinagoga, e cristãos, da eclésia. Ao longo dos séculos, essa maneira de falar do Evangelho de João acabou contribuindo para o crescimento do antissemitismo. Hoje, é muito importante nos distanciarmos dessa polêmica
para a gente não alimentar o antissemitismo. Nunca podemos esquecer que Jesus também foi judeu. Ele nasceu judeu, viveu como judeu e morreu como judeu. Toda a sua formação vem da religião e da cultura dos judeus. Por isso, todo o nosso respeito também aos judeus. Jesus está em Jerusalém e fala publicamente às pessoas que querem ouvi-lo, mas elas estão confusas. Jesus sabe que querem matar Jesus e não se esconde dos outros. Talvez as autoridades reconheçam que ele é o Messias, mas como Jesus pode ser o Messias? Todos sabem que ele vem de Nazaré e ninguém, na realidade, deveria conhecer a origem do Messias. Eles queriam levar Jesus, mas ninguém pôs as mãos nele, porque a sua hora ainda não tinha chegado. No Evangelho de João, quem determina a hora e o desenrolar dos acontecimentos não são os que têm o poder, mas é Jesus. É ele quem determina a hora. E aí tem uma série de passagens, desde lá das bodas de Caná, João 2, versículo 4, 4, versículo 23, 8, versículo 20 e assim por diante. Mesmo pregado na cruz, é Jesus quem determina a hora de partir para a casa do Pai. Hugo nasceu numa família nobre em 1053 em Castelnovo, na França. Seu pai, Odilon, era um soldado da corte que depois de viúvo se casou de novo. Hugo era filho da segunda esposa. Sua mãe ocupou-se pessoalmente da educação dos filhos, conduzindo-os pelo caminho da caridade, da oração, da penitência, conforme os preceitos cristãos. Aos 27 anos, Hugo foi ordenado padre e nomeado cônego. Na Arquidiocese de Lyon, trabalhou como secretário do arcebispo. Nessa época, recebeu a primeira de uma série de missões apostólicas que o conduziram para a santidade. Foi designado para trabalhar na delegação do Papa Gregório VII, reconhecendo sua competência, inteligência, prudência, piedade. O Papa o nomeou para uma missão ainda mais importante: renovar a diocese de Grenoble. Grenoble era uma diocese muito antiga, situada próxima aos Alpes, entre a Itália e a França. Possuía uma vasta e importante biblioteca, rica em códigos e manuscritos antigos. A região era muito extensa e tinha um grande número de habitantes, mas suas qualidades terminavam aí. Há tempos a diocese estava vaga, a disciplina eclesiástica não mais existia e até os bens da igreja estavam depredados. Hugo foi nomeado bispo e começou o trabalho, mas eram tantas as resistências que renunciou ao cargo e retirou-se para um mosteiro. Mas sua vida de monge durou apenas 2 anos. O Papa insistiu porque estava convencido que ele era o mais capacitado para executar essa dura missão e fez com que o próprio Hugo percebesse isso também, reassumindo o cargo. 5 décadas depois de muito trabalho, árduo, mas frutífero, a diocese estava renovada e inclusive abrigava o primeiro mosteiro da Ordem dos Monges Cartuchos. Foram 52 anos de um apostolado profundo que uniu o povo na fé em Cristo. Hugo morreu com 80 anos de idade, cercado pelos seus discípulos monges cartuchos, que o veneravam pelo exemplo de santidade já em vida. São Hugo de Grenoble. Alcançai-me uma vida de contemplação, oração, escuta de Deus, trabalho e disciplina, a fim de que eu não desperdice meu tempo com coisas levianas e passageiras que comprometam a minha salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom final de semana para você, viu? Muita luz para o seu dia, para a sua família. Até amanhã.